Família feliz, tema que a gente tem para hoje, então é um bom tema para a gente poder pensar, né? Justamente nisso aí, família feliz. O texto que nós vamos ler nessa manhã, para que a gente tenha uma oportunidade de meditação, está no livro de Gênesis, no capítulo 6, os versos 14 a 22, mas antes de eu ler essa parte do texto, 14 a 22, vou contar para vocês parte dessa história. Essa é a história de Noé. Noé, aquele sujeito que construiu uma arca, né, um barco enorme, para colocar não só a sua família, mas animais, aves, todos os seres viventes, né, que tinha na época dele. A história do capítulo 6 de Gênesis começa dizendo que o mundo estava totalmente corrompido. Aliás, é um dos capítulos mais difíceis de entender na Bíblia, porque fala de coisas que a gente não comumente vê. E parte do texto diz o seguinte, que os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram formosas. Fala, como é que você entende isso, meu Deus do céu? Como é que você entende essa história? As explicações teológicas são pesadas e não são parte do nosso assunto nessa manhã. Mas a verdade é que o mundo se corrompeu. Seres que não deveriam estar tendo relações sexuais com seres humanos estavam ali. A Bíblia fala naquele tempo que os gigantes, que os grandes conquistadores, os grandes lutadores, e todas essas coisas começaram a entristecer o coração de Deus. E, aliás, entre as muitas coisas pesadas que esse texto traz uma outra. Diz o texto bíblico o seguinte: arrependeu Deus de ter feito o homem. E ele fala, me arrependi de ter colocado o homem na terra, me arrependi de ter feito os animais, me arrependi de todas essas coisas e eu vou destruí-las. E ele começa um bate-papo com Noé. Um homem que ele mesmo disse que era um homem justo. No meio de toda essa população tremendamente perversa, tremendamente mal, ele encontra Noé. E Noé acha favor aos olhos de Deus. O que, quando eu era criança, eu tinha dificuldade tremenda com esse termo, porque o termo bíblico é Noé achou graça aos olhos de Deus. Eu ficava pensando, será que ele ficou rindo? Né? Achou favor, graça é favor. Noé achou favor na presença de Deus. E a partir do verso 14, diz assim a palavra de Deus, Deus falando com Noé, eu estou lendo a Nova Versão Internacional. Você, porém, Noé, fará uma arca de madeira de cipreste, divida-a em compartimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-o com 135 metros de comprimento, para você que tem dificuldade com metros, mais ou menos aí 450 pés, 22 metros, mais ou menos 75 pés, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura, uns 45 pés. Faça-lhe um teto com um vão de 45 centímetros, umas 18 polegadas, entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca. E faça o andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Verso 18 diz assim, eu queria que você guardasse esse verso. Mas com você estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você, para que sejam conservados vivos. Armazene todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimento. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Pai de amor, Senhor, nós já estamos aqui neste tempo de bênção, na Tua presença, cantando louvores, bendizendo a Ti, engrandecendo a Ti. Ó Pai, nos alegrando pelo privilégio que o Senhor nos dá com os nossos filhos e apresentá-los na Tua presença, para que o Senhor os conserve na Tua presença. Senhor, mas nesta hora, Pai, de uma forma muito especial, nós queremos suplicar a Ti por cada um de nós aqui. Pai, nós todos temos necessidades diferentes nas nossas almas. Senhor, nós precisamos que o Senhor ministre poderosamente no nosso coração o Teu querer nesta manhã. Pai, que eu não atrapalhe a Tua mensagem, pelo contrário, que eu entregue a Tua mensagem da forma como o Senhor quer e tem.
Senhor, que eu seja um vaso nas tuas mãos, que derrame das tuas bênçãos sobre o teu povo. Senhor, que da minha boca só saiam as tuas palavras, nada mais, ó Pai, do que as tuas palavras. Senhor, é o que nós pedimos a Ti, suplicando, Senhor, não no nosso nome, porque nós não temos nenhum mérito na Tua presença, mas nós suplicamos, Pai bendito, no nome do Teu Filho amado, que tem todos os méritos na Tua presença, no nome de Jesus Cristo, Pai, o nosso eterno Salvador, e o povo de Deus diz, amém. Não há muitas histórias na Bíblia de famílias que estavam juntos e que eram felizes. Não há muitas. Não há muitas histórias na Bíblia para que a gente possa pegar nos dias de hoje e dizer o seguinte: eu vou copiar essa família para que a minha família seja uma família bem-sucedida. Não há nos escritos do Velho Testamento alguém que a gente pudesse pegar e destacar e dizer: essa família ou essa pessoa é o exemplo que eu quero usar e seguir para que a minha família seja bem-sucedida. A família de Noé é a que a gente está usando hoje aqui. Nesse tempo, que é um tempo que eu estou chamando de um tempo diluviano, a gente poderia dizer que exatamente assim, eles foram uma família que conseguiram superar os obstáculos, os desafios, as necessidades da época deles. Mas um pouco depois, a história começa a mudar. Quando a gente olha a família dos reis, mesmo aqueles que escreveram coisas lindas, preciosas, maravilhosas, que servem hoje para o nosso entendimento, o rei Davi, a família dele é uma tristeza. Se tem um exemplo que você não pode seguir de Davi, não siga o exemplo de família. Não siga o exemplo de pai, não siga o exemplo de marido. Não siga Davi em diversas coisas relacionadas com família, porque não foi um bom exemplo. Salomão, o filho dele, o homem mais sábio, não siga os exemplos de Salomão. Ele terminou mal, porque ele não soube conduzir uma família. Os apóstolos, a gente não tem nem muitas menções. O que mais escreveu na Bíblia, o apóstolo Paulo, nem família tinha. A gente não tem muitos exemplos na Bíblia para que a gente possa usar como família que estavam juntos e que pelo menos, aparentemente, eram felizes. Agora você vê aí, 8 pessoas, Noé, a sua esposa, seus filhos e as esposas dos seus filhos, e talvez você possa pensar, mas como é que você sabe que de fato eram 8? Naquela época, no passado, o pessoal tinha uma mania de poligamia. Não, a Bíblia menciona claramente que eram só esses 8 que entraram na arca, só esses 8 foram salvos desse tempo de dilúvio. Agora repara a diferença no caráter, talvez, dessas pessoas. Um casamento monogâmico, não só de Noé, mas como de seus filhos, o que não era coisa comum na antiguidade. Uma união entre pais e filhos. Honestamente, os filhos, quando são criança, eles vão com os pais em todos os lugares que os pais vão, por livre e espontânea pressão. Depois de uma certa ocasião, já não vão mais. Já tem seu próprio domínio, já tem seu próprio entendimento. Não, hoje eu não quero, não. Não, hoje eu não vou. Não, hoje eu não vou fazer. Você pode ir, eu vou ficar aqui. Mas 3 filhos adultos, não só os filhos, mas as esposas dos filhos. Esses dias para trás eu mencionava aqui, e eu falava pensando na minha própria família. Eu sou o mais novo de 4 irmãos. Desculpa minha mãe que vai me assistir. As minhas cunhadas sofreram demais. Não tem mulher que seja suficiente boa para o filhinho da mamãe. Isso é realidade. Coitadas de vocês que têm sogras. Sofrem. Sofrem, porque é difícil. As piadas e todas as coisas que a gente fala de sogra são os homens que falam. Mas normalmente quando são os trastes que casam com as filhas de qualquer um, eu não quero um traste para casar com a minha filha. Então vai sofrer mesmo, vai sofrer mesmo. E de vez em quando a gente fala, acho que está na hora de convidar um cidadão para me ajudar a limpar a espingarda, né? Para ver como é que... Mas as noras, 3, entram com Noé e a sua esposa na arca. E aparentemente eles estavam bem, porque saíram de lá todos vivos. Aparentemente eles estavam bem. Não só a união entre os pais e os filhos, mas uma família, 8 pessoas reunidas, trabalhando com um propósito, trabalhando com obediência. Eu gosto de usar essas histórias para a gente desmistificar também algumas coisas em relação aos textos da palavra de Deus. Eu aprendi a história de Noé, eu era criança.
contando aquelas histórias que aparece a arca, normalmente aparecem os elefantes, são os primeiros que aparecem na arca. Mas uma das coisas que talvez seja uma mistificação da história de Noé é o tempo que levou para construir a arca. Eu aprendi quando era criança que levaram 100 anos para construir a arca. Esse tempo não dá para poder encaixar com a história bíblica. Eu vou dizer para vocês o porquê. Primeiro que é o seguinte, a história dos 100 anos começa no capítulo 5, quando a Bíblia diz que Noé tinha 500 anos, quando Deus tem um encontro com ele, fala com ele, e Noé tinha 600 anos quando ele entrou na arca, faz uma matemática simples, 100 anos para construir a arca. Tem uns detalhes, né? O primeiro deles é que esse Noé que tinha 500 anos, quando ele já tinha os seus 3 filhos. A Nova Versão Internacional traz isso aí de uma forma um pouco mais fácil de entender. E o pior disso aí, capítulo 11 de Gênesis diz que Sem, o filho mais velho, que é o pai dos semitas, né, o pai do povo de Israel, ele tinha 100 anos quando ele teve o seu primeiro filho, 2 anos depois do dilúvio. Não tem como ter passado 100 anos construindo a arca, se o sujeito entrou na arca casado, 2 anos depois do dilúvio ele tem 100 anos, só se o tempo parou para ele, né? Matemática não dá certo. Então é um bom pensamento para a gente, no mínimo, não levou 100 anos, não me pergunta quantos, porque a Bíblia não declara para a gente nesse tempo. Mas vale a pena a gente parar e pensar nisso aí, que a gente sempre tem lições para aprender, e não é o tempo da arca que é a lição para a gente hoje. Que lições a gente pode aprender na vida de Noé? Que lições a gente pode aprender na vida da sua família, que tornem para nós hoje motivos, razões pelas quais nós podemos fazer das nossas famílias felizes. Família feliz é uma família que, se você quiser, anote aí, primeiro pensamento para essa manhã, é uma família que depende de Deus. Depende de Deus. Toda uma população corrompida, perversa, distante de Deus, Noé acha graça, Noé acha favor nos olhos de Deus. Eu acho bonito o Salmo 1, o verso 1. Quão feliz, diz a Nova Versão Internacional, as versões mais tradicionais diz bem-aventurado, mais do que feliz, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém, não para, no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores ou dos escarnecedores, dependendo da versão que você lê. Quão feliz! Como é feliz? Dependência de Deus e não dependência dos homens. Se a gente pensar em uma família como um bloco, na maioria das vezes, vai ser difícil a gente conseguir sucesso. Quando a gente pensa num bloco. Se você pensar numa família como um conjunto de indivíduos, como um conjunto de pessoas, e se cada pessoa seguir o exemplo que a palavra de Deus nos dá para pessoas, ele não diz, o texto do Salmo 1 não diz bem-aventurada a família, ou mais que feliz é a família, ou quão feliz é a família que não anda, a pessoa. Mas família é um conjunto de pessoas. Se eu decidir que eu não vou andar segundo os conselhos, segundo os pensamentos, segundo as ideias de ímpios, mas segundo as ideias do Senhor, se a minha esposa decidir, se nós ensinarmos isso para os nossos filhos e eles decidirem isso, a nossa família vai ser uma família feliz. Feliz, porque é feliz quem não anda de acordo com o conselho do mundo, de acordo com o conselho dos ímpios. O conselho é não andar de acordo com o mundo. Normalmente, se vocês pararem e pensar, vocês vão descobrir exatamente a mesma coisa que eu. Normalmente, as coisas que mais trazem infelicidade para as nossas famílias, não importa em quais áreas seja na área do relacionamento pessoal e conjugal, seja nas áreas financeiras, seja em quaisquer áreas que forem da nossa vida, as piores coisas nos acontecem quando nós decidimos escutar conselhos de ímpios. Quem são ímpios? São pessoas que a gente não pode dizer que as suas vidas são diretamente orientadas pelo Espírito Santo do Senhor. Se alguém não tem uma vida que você olha e pode dizer, esse fulano ou essa fulana tem uma vida que é orientada pelo Espírito Santo do Senhor, isso é ímpio. Isso é impiedade, é uma vida que não anda segundo o conselho de Deus. E quando a gente segue esses conselhos, é normalmente onde as coisas começam a dar errado para nós. Em todas as áreas, principalmente nas áreas dos relacionamentos. É uma coisa até interessante, eu gosto de observar, e quando a gente olha na vida das pessoas que são públicas, principalmente num cenário artístico, os casamentos que duram muito tempo, a gente olha e fala, mas isso é de fato um milagre. Porque quando a gente está buscando a presença de Deus, mesmo assim as coisas de vez em quando não dão certo, de vez em quando a gente tem que recomeçar,
De vez em quando a gente tem que redesenhar, embora não seja a vontade, o querer, o propósito de Deus, Deus até permite, porque Ele sabe que o homem não vai conseguir, com essa vida pecaminosa, viver uma vida que agrada. Mas normalmente acontece quando a gente começa a seguir conselhos dos ímpios. Imagina Noé, naquela população totalmente perversa, má e distante de Deus, se ele tivesse começado a ouvir conselhos que não fossem os conselhos de Deus. Repara o histórico, pensa bem na situação. Há alguns teólogos, e as discussões são grandes nesse sentido, de que, baseado nas primeiras informações de Gênesis, principalmente no capítulo 2, que dizem que, uns até afirmam, mas é difícil afirmar, que nunca tinha chovido na terra na época de Noé. Pode ser que seja realmente assim, talvez pode ser que não. Que Gênesis capítulo 2, principalmente versos 5 e 6, fala que a água brotava da terra, ou uma névoa saía da terra e servia para poder aguar todas as plantas. Mas daí até Noé passa-se mais de 1.500 anos, e o que aconteceu nesse meio de tempo a Bíblia não conta para a gente. Pode ser que choveu ou não, a Bíblia não diz. Mas a verdade é que aquelas pessoas não estavam acostumadas com aquele tipo de construção, com aquele tipo de barco, com nada naquele sentido. E eu imagino o tipo de conselho que Noé deve ter recebido. Porque quando quando você está fazendo coisas que não são normalmente o que as pessoas fazem no dia a dia, que tipo de conselho a gente recebe? E na igreja uma vez só por semana já é bom demais, já é até difícil. Já é bom demais, você vai mais que uma vez, mais do que uma hora, eu não aguento isso. As pessoas falam isso. Aliás, eu sempre lembro de uma história que o sujeito, domingo de manhã, preparando para levantar, e em casa, aquele tumulto todo, a mãe vai lá e sacode a cama e fala, levanta, está na hora de ir para a igreja. E fala assim, não estou querendo ir hoje não. E passa um tempo, e vai lá, a mãe volta, sacode de novo, levanta, está na hora de ir para a igreja. Fala, não, hoje eu não estou com vontade. Volta a mãe e fala, levanta, fala, vou te dar 2 razões, porque eu não quero ir na igreja hoje. Ela fala, pode falar, a mãe fala. E o filho fala, eu não gosto de ninguém lá, e ninguém lá gosta de mim. E a mãe fala, vou te dar 2 para você ir, você tem 50 anos de idade, você é o pastor da igreja. Depender de Deus, muitas vezes, se não todas elas, vai nos colocar em situações tais quais a situação de Noé. Uma situação de você andar na contramão da sociedade, andar na contramão da história, andar na contramão de praticamente tudo o que o mundo diz que é normal. Noé e sua família andando na contramão da história, mas totalmente dependente de Deus. Dependente de Deus e daquilo que Deus estava dizendo para eles. Uma família feliz é uma família que aprendeu a depender de Deus e saber que nos momentos mais difíceis da vida, Deus vai falar com eles. Mas com você e com a sua família, eu faço uma aliança. Com você e com a sua família, eu faço uma aliança. Não é porque você é bonzinho, não é porque você é bonitinho, não é porque você é engraçadinho, mas porque você encontrou graça na presença de Deus, nos olhos de Deus. Com você e com a sua família, eu faço uma aliança. Se nós andarmos segundo o conselho de Deus e não segundo o conselho de ímpios, nós de fato acharemos graça ou acharemos favor que nós não merecemos. E seremos mais do que felizes, seremos de fato bem-aventurados. Uma coisa linda que eu vejo na história de Noé é que uma família dependente de Deus, ela enfrenta desafios jamais enfrentados pelo ser humano. Não só enfrenta esses desafios, mas vence esses desafios. Então, quando você pensa nos momentos que você está vivendo, nas experiências que você está tendo, pensa na experiência de Noé. Alguém que estava vivendo uma experiência singular, uma experiência ímpar, uma experiência que ser humano algum tinha contado antes que aconteceu com ele. O que acontece conosco? De vez em quando a gente levanta e fala, não, a minha história é uma história muito particular. A minha história, o meu desafio, é um desafio muito pessoal. O desafio de Noé era um desafio muito pessoal. Ninguém passou pelo mesmo desafio que ele passou. Mas dependendo de Deus, e na dependência de Deus, ele não só enfrentou o desafio, como ele venceu o desafio. E nós também, se fizermos o mesmo, vamos vencer. Quer ser feliz e vencer os desafios? Ser uma família feliz de fato? Dependa de Deus. Segunda coisa, uma família feliz é uma família que espera
em Deus. Quando eu digo espera em Deus, não estou dizendo de ficar parado, né, e esperando que Deus faça alguma coisa. Aliás, esse não é o exemplo, né, de Noé. Noé fez algo, de fato ele construiu algo. Né? Quando eu digo espera em Deus, eu digo ter esperança em Deus. A esperança de Noé poderia estar no governo humano, nas mudanças que poderiam acontecer. A esperança de Noé poderia estar na sociedade, em tudo que poderia acontecer na sociedade. A esperança dele e da sua família poderia ter estado em diversas camadas de coisas humanas, nas quais muitas vezes nós também colocamos a nossa própria esperança. Eu acho lindo um texto de Eclesiastes 3, quando a Bíblia diz que Deus fez tudo formoso no seu tempo e plantou no coração do homem a eternidade. Deus plantou no coração do homem a eternidade. Como seres humanos, nós experimentamos coisas boas, coisas aprazíveis, e por causa dessas coisas nós queremos viver. Não é por causa do inverno aqui em New England que a gente quer viver. Quando a gente começa a pensar, não, eu acho que é melhor ir para um lugar mais... Quando a gente experimenta um lugar mais quente, uma coisa melhor, o Nordeste brasileiro, o sul dos Estados Unidos, né, a costa Oeste e as suas praias bonitas, a gente quer viver porque são coisas boas. Pessoalmente, eu tenho um dilema, né, e eu devo falar 90% das mensagens que eu ministro, eu falo que eu cresci na beira da praia, pra você ver o tanto que eu gosto da praia. Eu sempre falo isso, mas uma coisa interessante, a Bíblia diz é que no novo céu e na nova terra não vai ter mar. O mar já não existe. Não fala de muitas outras coisas, mas Deus fala, eu acho que Ele fala especificamente para mim, o mar já não existe. Eu fico pensando, Senhor, o que vai ter de mais interessante nessa nova terra do que o mar? A gente quer viver porque a gente experimenta coisas boas dessa vida. Aliás, o ser humano, quando ele começa a não ter mais prazer em viver, a não querer mais viver, a ciência detecta, os amigos detectam, a família diz que essa pessoa está doente, porque perdeu o prazer pela vida, porque não é normal que o ser humano não tenha prazer pela vida, porque foi Deus que plantou no coração do homem a eternidade, o viver, foi Deus que plantou no coração do homem o viver. O detalhe é que, embora nós vivamos bons momentos, humanamente falando, uma vida plena e totalmente feliz só é possível experimentar com Deus. A gente passa por momentos felizes na nossa vida. No dia a dia, todos nós experimentamos momentos felizes. Mas você quer experimentar não só um momento, mas uma vida feliz, você precisa ter a sua esperança em Deus. Uma família, um indivíduo feliz, e vai se estender. Se os indivíduos forem todos felizes, a família vai ser consequentemente feliz. Quando nós esperarmos em Deus, dependermos de Deus, estarmos totalmente descansados de que Deus trabalha em favor de nós. Noé e a sua família poderiam ter se deixado levar, né, pelas tendências da sociedade da sua época e viver, quem sabe, momentos aprazíveis, mas eles preferiram colocar a esperança deles em Deus e não só viver momentos aprazíveis, mas de fato viver. De fato viver. Família feliz é uma família que espera em Deus. Não importa quão diferente seja o tipo de desafio que se enfrenta, quando você decide colocar, né, quando você decide pôr a sua esperança de Deus, o resultado é um resultado de felicidade. Há alguns dias, a Gui e eu, nós descobrimos o seguinte, se vocês têm 2 crianças pequenas em casa, você vai descobrir que é difícil você conseguir fazer muita coisa em paz. Você não consegue almoçar direito, você não consegue tomar banho direito, você não consegue descansar direito, não tem nada que você faz direito quando você tem 2 crianças pequenas em casa. O que nos leva a prestar atenção naquilo que a gente fala, porque um dia desse, a Sara falou com a gente, assim, a gente estava falando, eu posso fazer isso aqui? Ela falou assim, viu? Quem mandou ter filho? No mínimo ela escutou alguém falando isso, talvez um dos pais. Quem mandou ter filho? Quem mandou ter filho? Mas a gente descobriu o seguinte, vamos arrumar uma coisa na televisão que seja uma coisa assim bem entediante. No linguajar das crianças daqui, boring. Bem entediante. Que eles vão começar a assistir e então logo começar aqueles narradores a falar, o sono vai pesar, os olhos deles já são pequenos mesmo, não vai demorar para fechar, então vai ser assim, uma coisa prática. A gente descobriu, roda para lá, roda para cá, nós descobrimos um negócio chamado Planet Earth, planeta Terra. E passa um monte de coisa, e roda para lá, roda para cá, e tem bicho de todo quanto é jeito, e a gente pensou, e o narrador começa,
e em tal lugar do planeta, e tal. E vai aquela coisa. A gente descobriu, os outros estavam até mais arregalados, eles gostaram da ideia, e entra esse monte de coisa, não vai dar certo esse negócio. E aí o problema todo é que isso foi uma noite. Na noite seguinte nós deitamos todo mundo junto, eles falaram assim, Planet Earth. Não dá mais para poder, não é o que vai fazer eles dormir. Mas a gente, entre as coisas que a gente estava assistindo, e por fim, acabou que todo mundo estava assistindo o mesmo negócio, a gente reparava algumas coisas. Entre os animais, os elefantes estão entre os que têm uma família bem estruturada, que eles cuidam dos seus, protegem os filhotes, dão a sua vida pelos seus filhotes. Querem de fato que eles cresçam, seja uma família feliz, daí a ideia do gráfico, né, do desenho, da mensagem de hoje, não só por causa de Noé, mas por causa de uma família que de fato se envolve uns com os outros. E estão interessados no bem-estar uns dos outros. São irracionais. Aí nós, os racionais, nos degladiamos, matamos uns aos outros. Matamos uns aos outros. Os irracionais cuidam uns dos outros. Os racionais humanos se destroem. Porque não têm esperança colocada em Deus. Que nós tenhamos a nossa esperança colocada em Deus, né? Amém? Uma família feliz não só é uma família que depende de Deus, que espera em Deus, mas por último, não menos importante do que as outras, é uma família que confia em Deus. Na vida do cristão, o apóstolo Pedro fala disso na sua primeira carta, o dilúvio é simbolizado no batismo. Você morre uma criatura, Pedro fala disso. Você morre uma criatura e renasce uma nova. Morreu um velho homem, e o homem que vive é somente o homem que confiou em Deus. O homem que vive é o homem que confia em Deus. Uma família feliz é a família que confia em Deus. Uma família feliz é a família que resolveu deixar para trás as coisas mundanas, os prazeres mundanos, a exemplo da vida de Noé e da sua família, os prazeres que podem até trazer uma alegria momentânea, mas não trazem uma felicidade plena. Eu não sei exatamente como é que você poderia se encaixar na história de Noé, ou como que você poderia encaixar a história de Noé na sua vida. Mas alguém que recebe um chamado de Deus para fazer algo totalmente diferente de tudo o que já tinha feito antes na vida. Deus te chama para fazer algo totalmente diferente de tudo aquilo que você já fez na vida? Esse foi o chamado de Noé. Não era lavrador. E de repente ele é chamado para construir um barco. Ele não é um barco qualquer. Totalmente diferente do que ele estava acostumado a fazer. Alguém que recebe um chamado de Deus para caminhar na contramão da expectativa humana para ele. Nós todos vivemos momentos nesses estilos. As pessoas olham para você e dizem, você é isso, aquilo, ou aquilo outro, você estudou isso, aquilo, ou aquilo outro, você está se preparando para isso, aquilo ou aquilo outro, e de repente você começa a andar na contramão da história, indo para um caminho totalmente diferente, e o mundo olha e diz, isso é loucura. Noé sofreu esse desafio. Alguém que, quando desafiado a sair da zona de conforto, decide a confiar em Deus e não ficar no, como a gente poderia dizer, no status quo, manter as coisas do mesmo modo, sai desse mesmo modo e faz algo que é fora da sua zona de conforto. A verdade é que todos nós enfrentamos desafios nas nossas vidas. Uns decidem confiar em si mesmos e talvez construir para si próprios arcas que imaginam que vão ter condições de salvar as suas vidas e trazer felicidade. Às vezes essas arcas estão nos nossos trabalhos, estão na nossa capacidade intelectual. Às vezes essas arcas estão nas nossas finanças. Às vezes essas arcas estão em pessoas que estão à nossa volta. E o ser humano imagina que isso vai poder salvar a si mesmo. Outros não fazem absolutamente nada, imagina que as águas vão baixar rápido, ou imagina que são exímios nadadores, e eu vou tomar conta, e vou dar jeito. Mesmo que todas essas tempestades, essas coisas vierem, eu vou dar jeito. A verdade é que
só sobrevivem e só têm felicidade plena aqueles que decidem confiar na arca de Deus chamada Jesus Cristo. A felicidade plena só existe para quem confia em Deus. Uma família só vai ser feliz se estiver colocando em Deus a sua confiança. Eu acho lindo os Salmos e a carta aos Hebreus parafraseia da mesma forma, dizendo: em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Em Deus eu tenho posto a minha confiança, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Que me poderá fazer o homem? As famílias que sobrevivem aos dilúvios são as famílias que decidiram confiar em Deus nos momentos dos seus desafios. Quando eu digo desafios, eu não digo somente os desafios de vida conjugal, mas os desafios das decisões do dia a dia, os desafios da criação dos filhos, o desafio do exemplo a passar para os netos, o desafio de não se moldar com o mundo, mas de ser transformado pela renovação da nossa mente, ser transformado pela renovação do nosso entendimento. Deus é um Deus que coloca em cada uma das nossas mãos projetos, propósitos e desafios. E se nós aprendermos a confiar em Deus, nos nossos projetos, propósitos e desafios, nós vamos sobreviver aos dilúvios da vida. Nós vamos sobreviver aos dilúvios da vida. Se não, a gente de fato vai perecer. A gente vai perecer. Que nossa confiança seja totalmente depositada em Deus. Eu me lembro, eu devia ter talvez uns 16, 17 anos de idade, e eu tinha uma responsabilidade de falar com os jovens na igreja, e eu comecei a esfolhear a Bíblia, procurando uma história que eu tinha aprendido quando criança, né, de que Deus tinha fechado a arca pelo lado de fora, para que Noé não pudesse abrir, quando as pessoas começassem a bater na porta, né, e ele ficar com dó, né, e começar a querer abrir a porta, e de repente não era aquilo que Deus tinha feito. E eu comecei a procurar essa história na Bíblia, ela não tem na Bíblia, e quando eu não achei, né, eu fui consultar um dos meus irmãos: você lembra daquela história? Ele falou: acho que eu lembro, mas a gente leu aquilo, não foi na Bíblia, não era um livro, que era um cordeirinho que contava a história da Bíblia. Ele falou: não, mas já li isso, né? E aí fui procurar uma outra pessoa, e falei: você lembra daquela história? E esse cidadão quase deitou no chão de rir e disse para mim: não existe isso na Bíblia. Ele falou: não, mas tem. E esse sujeito era um relativamente novo crente. Eu falei: eu cresci na igreja, deve ser relativamente novo crente, né? Se tem na Bíblia, falou assim: você pode continuar procurando o resto do dia, a hora que você achar, você me avisa, mas você não vai conseguir achar, porque isso não existe na Bíblia. E de fato não existe na Bíblia. E em algumas horas a gente tenta achar histórias, é até um perigo quando a gente conta, a forma como a gente conta as histórias, talvez para preencher o espaço ou para dar uma ilustração para as nossas crianças, e acaba acrescentando coisas que não existem de fato no texto bíblico. Mas a realidade é que Deus mandou que Noé construísse aquela arca, não foi para colocar nenhuma outra pessoa, não foi para que todas aquelas pessoas que recebessem a mensagem de Noé entrassem naquela arca. Deus foi claro com Noé: você vai fazer uma arca para você e para a sua família. Para você e para a sua família. Talvez tiveram pessoas batendo do lado de fora da arca, quem sabe, a Bíblia não diz, né? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Talvez eles construíram seus outros barcos, pegaram seus iates, pegaram suas lanchas, fizeram o que quiseram fazer, mas para Noé e para a sua família Deus proporcionou aquela arca. Isso é um bom pensamento para nós, porque as nossas decisões são individuais, elas não dependem de outras coisas, de outras pessoas que estão à nossa volta. Deus construiu para você, especialmente para você, uma arca chamada Jesus Cristo. E a sua confiança, descanso, esperança e total decisão por estar com Ele é o que vai ser a sua salvação em todos os momentos da sua vida, e por fim, a salvação eterna, que vai te dar a vida eterna e a vida que Deus plantou no coração do homem como eternidade. Amém. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, nos capacite e faça com que cada um de nós, de fato, viva não uma vida seguindo o conselho de ímpios, mas seguindo o conselho de Deus, para que a gente seja, como diz de novo o Salmo 1, como árvore plantada junto aos ribeiros de água, que as folhas não caem e seus frutos são dados na estação própria, e tudo quanto faz, prospera. Amém? Eu espero que Deus tenha falado no seu coração e que você tenha recebido a mensagem do Senhor nesta manhã também. Vamos orar ao nosso Deus mais uma vez.